Olá, seja bem-vindo ao programa Repórter Saúde. Hoje temos um convidado muito especial, Dr. Arnoldo Veloso da Costa, também conhecido como Dr. Magnésio. O nosso tema de hoje, além de falarmos desse importante mineral, conhecer quais são as aplicações dele em nosso organismo, no organismo humano, vamos entender um pouquinho também da medicina conhecida como nutrologia, o que vem a ser esse tipo de medicina que está crescendo muito hoje no Brasil e em todo o mundo. Doutor Arnoldo, muito obrigado por receber-nos aqui em Brasília, no seu consultório. E para as pessoas, as poucas pessoas que ainda não conhecem o senhor é um médico neurologista e médico nutrólogo hoje. Mas eu gostaria de um breve resumo da sua formação acadêmica de neurocirurgião e como que foi a entrada na nutrologia e como que o senhor conheceu o magnésio. Eu estava na Alemanha fazendo o meu trabalho como professor visitante dos casos que nós tínhamos no Brasil de traumatismo do crânio, que foi o tema favorecido e financiado pela Fundação von Humboldt, onde eu comecei a trabalhar na Alemanha desde 1957. Aí trabalhei lá até o ano 60 e voltei aqui já para atender uns pacientes que estavam sendo atendidos aqui no hospital de base, a convite do meu professor, que me recomendou para cá. O meu professor era um homem que escrevia livros para medicina de urgência e cirurgia de urgência. Ele ficou impressionado com os resultados que nós mostramos para ele do uso do anticolinérgico. E descobrimos que há uma liberação de um neurotransmissor, a acetilcolina, e ela fica, em grande parte, fora do controle sob a ação do trauma. Há, por assim dizer, uma reação bioquímica, além da lesão mecânica. E essa lesão e alteração bioquímica tem uma reação em cadeia séria, que agrava o problema e produz um dos fatores de mortalidade mais sério, que é o edema cerebral. Então, com o uso de um produto que nós descobrimos na Alemanha, um anticolinérgico, quer dizer, o antídoto da acetilcolina, foi possível mostrar que havia reversão desse fenômeno e melhora do animal de experiência. Isso tudo foi transferido depois para os pacientes, já no Rio de Janeiro e posteriormente em Brasília. Aí começamos a atender em grande escala, ao longo de 9 anos, quase 1000 casos aqui em Brasília. E foi o motivo de frequentes idas à Alemanha. Tinham sempre interesse em saber a evolução desse trabalho. E numa dessas idas aconteceu um imprevisto. Eu tinha crise de pressão arterial alta e meu colega, que trabalhava comigo também na UNB, me prescreveu um produto chamado Seucrin, do laboratório Sirler, que foi uma novidade num congresso de cardiologia aqui em Brasília. Esse produto levei na bolsa e, tomando na Alemanha, tive uma reação totalmente inesperada. Perdi os sentidos e fui medicado, e fui hospitalizado e me deram uma resposta, um diagnóstico que me preocupou. Eu teria que ficar internado porque havia alterações do fígado. As enzimas hepáticas estavam muito elevadas. Fiquei preocupado e permaneci até a minha alta, que só foi dada depois de 45 dias. Depois dessa alta, muito feliz porque poderia voltar para minha família, tinha nascido a minha caçula, que hoje é médica e tem já 34 anos de idade. Eu li no jornal alemão, no Frankfurt Allgemein, que o produto Seucrin tinha sido retirado do mercado porque tinha produzido a morte de 566 pessoas. Esse foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer um curso de medicina ortomolecular, que é justamente a medicina nutricional, promovido pelo professor Lothar Bilgerstein, aluno do Linus Pauling, que foi o cientista
bioquímico que introduziu a ortomolecular. Esse é o motivo que nós estamos nesse campo, então. Como é que foi esse contato com Linus Pauling, que é uma pessoa extremamente conhecida, principalmente na aula de química, né, dos colégios, sempre ele é referenciado. Como é que foi essa aproximação contigo? Qual que foi a tua sensação? A sensação foi a seguinte: eu fui aos Estados Unidos visitar minha filha, que era bioquímica. Ela já é falecida hoje. Nessa época, em 1992, eu tive a oportunidade de conhecer o professor. Ela me levou ao professor, que já estava com justamente a idade de 92 anos. Ele morreu com 93. E tive uma conversa com ele. Ele recebia muita gente lá, muitos cientistas de fora, médicos. E ele sempre era antagonizado, eu sempre via, mas o material que ele deixou é suficiente para a gente se aprofundar e saber responder justamente quando fazem questionamento do que ele faz. Fui muito bem treinado pelo aluno dele e pelos escritos dele. Foi uma grande emoção, quase me ajoelhei quando o encontrei. E o magnésio? Como que entrou na vida do Dr. Arnoldo o magnésio? Dentre desses cursos de ortomolecular, sempre havia movimentos. Eu notei que havia uma escola em Baden-Baden, que tem uma reunião anual de semana médica. Havia um grupo de médicos, um grupo de congresso. Eu fiquei estranhando aquele grupo, pensando que se tratava de alguma coisa ligada, devido à minha ignorância na época, que era um problema de carro de corrida, roda de magnésio. Eu fiquei pensando que era aquilo, havia muita gente. E eu via que tinha pessoas de idade. Entre um dos conferencistas, me lembrou um que eu assisti a palestra dele em Heidelberg, quando eu estava em Freiburg. Era um dos professores mais famosos da linha, o professor Hanselli, ligado ao estresse. Ele era austríaco e ele tinha seu laboratório na universidade no Canadá, que criou esse termo estresse, que era um termo importado da engenharia, que se tornou famoso. Eu estou estressado, todo mundo fala assim. E em alemão também tem um verbo também, estressieren. Isso a gente vendo estresser, então foi criado por ele. Da engenharia, é uma forma a força, quer dizer, que age sobre o organismo. E eu achei estranho que estava ligado ao magnésio, então resolvi entrar no congresso. E não podia, porque eu não estava inscrito, aí no fim eu consegui uma entrada e consegui. Não tinha laboratório nenhum patrocinando. Consegui a entrada e cancelei todos os meus compromissos para ouvir o que eles iam dizer. E fiquei fascinado com o que eles disseram. Conheci os pesquisadores famosos, professor da França, Jean Durlache da França, professor Altura dos Estados Unidos, professora dos Estados Unidos. Também encontrei uma famosa figura, que se tornou praticamente minha madrinha, que depois me introduziu para o American College of Nutrition. Estamos ali. O nome dela está ali, presente. Isso foi em que época, mais ou menos, o primeiro contato com o magnésio? Isso foi antes, já foi em 79. 79. Depois se ajustou dentro do programa da ortomolecular, que eu vi que é aquilo ali mesmo. Havia, porque era um dos elementos mais importantes, porque ele faz falta. Quando ele faz falta, tem que repor. A ortomolecular é isso, porque, enfim, os elementos não estão bem distribuídos. Há regiões em que eles são escassos. Por exemplo, na China há uma região que não tem, o selênio é muito baixo. Aqui no Brasil nós temos, ao contrário, muito selênio, e na Castanha do Pará, às vezes é preciso até se precaver para não exceder no consumo, porque pode haver uma selenose, quer dizer, excesso de selênio. De forma didática, o que seria a medicina nutrologia, no caso, né? Médico-nutrólogo? Qual que é a aplicação dela para a população poder entender? Entender que os alimentos também fazem parte daquilo que já dizia o Hipócrates, que o alimento seja o teu remédio e o remédio o teu alimento. Ele mostrava que era necessário haver já o conhecimento dos alimentos. Ele fazia as prescrições, fazia as orientações baseadas na própria maneira
correta de comer. Hoje o homem moderno ele come em alta velocidade, como diz, vou engolir aqui alguma coisa para fazer, eu estou ocupado, e é preciso entender que é preciso aprender a comer, aprender a escolher os alimentos, verificar que alimentos são ajustados. Hoje a correria do mundo moderno, que nem você falou a palavra estresse, né? Sim. As pessoas não se alimentam direito. Sim. E a indústria alimentícia do fast food, sim, do fast food. Os alimentos e industrializados. Os fatores de intercorrência, há um fator, por exemplo, entre nós aqui que precisa urgentemente ser corrigido. Nós ainda colocamos na água o flúor. Imagine que o flúor é altamente tóxico. Os países que têm uma séria legislação de saúde, eles baniram o flúor. Europa baniu o flúor, o Japão baniu o flúor, o Brasil continua, porque tem interesse político por trás. Já que flúor é um dejeto industrial, né? Já que o senhor abordou a questão do flúor, vamos falar então da água e do flúor. Sim. Na cultura brasileira, principalmente, o flúor é o mocinho. Sim. Evita cáries, é bom você ter na água. Essa é a cultura que nós recebemos, né? Sim, sim. Existem, então, trabalhos científicos que provam e comprovam que o flúor faz mal. Especificamente, o que o flúor faz em nosso organismo? O flúor, para começar, ele é extremamente tóxico. Ele não previne cáries. Isso é uma questão de... Há outros interesses, quer dizer, de vender o lixo, que entra assim como um fator de aumento de lucros. O flúor deve ser banido, porque ele é usado. Temos um livro clássico aqui, entre nós, à sua disposição. Ele diz assim: você pode ser um dos mais de 50 mil americanos que estarão sendo intoxicados, ou um daqueles 30 mil que vão morrer pelo flúor, porque à medida que ele vai depositando nos rins, vai depositando nos ossos, vai depositando na tireoide, vai produzindo em grande escala hipotireoidismo, que todo mundo sabe que existe uma frequência realmente impressionante. Ele produz câncer de boca, câncer ósseo, câncer da bexiga, câncer do fígado. O flúor é cumulativo no nosso organismo? Cumulativo no organismo. Nós não conseguimos eliminar? Não, acima de um certo ponto. Então, um nível pequeno não tem problema. Digamos, a água tem 0,05 ppm de flúor, mas se ela tiver acima de 0,6, e já se acumula, porque na hora de fazer a comida, a água evapora, mas não o flúor. E ele interfere com o magnésio. No livro do magnésio eu comento isso, que nós vimos também a grande frequência, a alteração, por exemplo, a produções de danos ósseos graves. Tudo isso comprovado cientificamente? Cientificamente, não tem dúvida. Isso tem trabalhos, e há nos Estados Unidos já a regressão, porque lá, como são estados diferentes, sabe-se o seguinte: a pessoa mora num estado que é fluoretado, passa para outro que não é fluoretado, até ao nível municipal. E então constata-se que a pessoa foi transferida de uma região fluoretada para uma região não fluoretada, e a consequência é que ela ficou boa do hipotireoidismo, que aqui nós sabemos que é muito grande a distribuição, e é tratado com remédios, quer dizer, tomado hormônios que são a tentativa. O simples fato, o motivo, a causa, a medida mais adequada seria remover o flúor. Remover o flúor? Remover o flúor. Resolve o problema da doença? Sim, exato. Mesmo quem já tem o hipotireoidismo? Sim, porque pode melhorar, porque retira, num determinado ponto, pode haver até melhora, como houve nos Estados Unidos. Já houve essa confirmação. Em termos de mundo, se nós pudéssemos dar uma percentagem, quantos países ainda fluoretam a água e quantos não estão fluoretando? 97% não fluoretam. 97% não fluoretam? É muito grande. Isso para nós é muito sério, né? Porque mostra que eu tentei já de várias maneiras, mas sempre existe uma peninha, uma dificuldade, porque aí considera-se que o flúor é importante. E os dentistas, eles não são culpados, eles então entraram aproveitando a história. Tem um livro aí, muito interessante sobre isso. Gostaria de depois mostrar, em que ele mostra o seguinte: o fato de passar o flúor nas crianças, de fazer a fluoretação na boca. Ele mostra que dois casos houve a passagem do flúor, as crianças elas engoliram a substância e morreram intoxicadas pelo flúor.
E o flúor na pasta de dente, que é a propaganda número 1. Também não é necessário. Tem outras pastas. Aquilo tudo é comercial, porque cria uma situação que é melhor. O flúor é tóxico. Então, o primeiro passo é esse. Há regiões do mundo onde o flúor é naturalmente alto. Regiões, por exemplo, de uma cidade da Turquia, Kizilkauert chama essa cidade. A população não chega aos 50 anos de idade. Eles sofrem muito de fraturas, eles têm problemas graves de envelhecimento, e isso contribui para mostrar que países como a China também, eles têm regiões, eles estudaram, e a Índia, regiões onde existe a abundância de flúor na água. Então aí a gente já sabe que toda essa história é falsa, não tem fundamento científico nenhum. O livro comenta isso do magnésio, porque ele também interfere com o processo da calcificação. Ele calcifica tudo. E qual seria, então, a indicação para diminuir o flúor na nossa ingesta diária, através da própria água, da escovação dos dentes, para poder neutralizar? É possível? Eu estou preparado para responder essa pergunta. Então, a saída foi justamente proposta pelo Dr. John Yamuyanes, esse bioquímico de origem grega, americano, era a seguinte: cozinhar com água mineral de baixo teor de flúor. Agora, um teor alto como é do Brasília, a proporção que pode ser mudada, porque isso é uma coisa farmacológica, né? Tem que ser medida ali. A quantidade, tantos litros, 1,5, essa já é muito alta. Ela, quando ferve a água, passa para 8 ppm, 10 ppm, então a dose é alta, ele não sai mais do corpo. Ele já vai para os ossos, vai para a tireoide e para os rins. Aí chega a situação do paciente de 70 anos, vai fazer o seu check-up, e o médico diz: olha, o seu rim não está bom, é preciso você fazer diálise. E então também evitar escovar dentes com pasta que contém flúor. Não precisa, pode usar outra pasta. E o fio dental, essa história de fluoretar e diminuir cárie nunca foi provado. Um grande cientista australiano tentou fazer isso, mostrando, ele fez um estudo sério e apresentou em Londres. Dr. John Pokhum, e mostrando que o flúor não tinha prevenção nenhuma de cárie. Ele foi obrigado a se aposentar e morreu 2 anos depois de desgosto. Estamos conversando com o Dr. Arnoldo Veloso aqui em Brasília, no consultório onde ele atende, no programa Repórter Saúde. Daqui a pouquinho a gente volta. Existem lugares no mundo onde as pessoas vivem mais e melhor. Mas o que eles têm em comum? A água. Cientistas analisaram amostras da água destes locais e descobriram que ela faz a diferença na vida das pessoas. Uma água pura, rica em minerais e com pH alcalino, que traz diversos benefícios à saúde. Os cientistas afirmam: esta é a água ideal. Sem impurezas, sem cloro, sem transporte, sem as toxinas do plástico e sem agredir o meio ambiente. Agora veja, se mais de 70% do corpo é água, você já se perguntou qual a qualidade da água que você bebe? Regularmente você troca o óleo do carro ou limpa o filtro do ar-condicionado, mas o que pode ser feito pelo seu corpo? O melhor que podemos fazer é entregar a ele uma água de qualidade, ou seja, uma água alcalina antioxidante, semelhante àquela disponível na natureza e que poucos privilegiados têm acesso. Com o seu alto poder de hidratação, rica em magnésio e um baixíssimo nível de sódio, a água alcalina é o energético natural que equilibra e mantém um ambiente ideal para a sua saúde. Agora que você já sabe a importância de beber água de qualidade, compartilhe essa ideia com seus amigos. Beba 2 litros de água alcalina por dia e tenha muito mais saúde. Mude sua água, mude sua saúde, mude sua vida. Uma campanha da Aqua Enterprise pela saúde das pessoas.
Viaje com a Expresso Caioa e antecipe sua passagem. A Expresso Caioa te leva de Maringá para São Paulo, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Rio de Janeiro. E ainda parcela sua viagem em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. São muitas vantagens para você. Ligue agora para 32 22 75 35 ou acesse o site www.expressocaioa.com.br e conheça nossos outros destinos. Expresso Caioa, prazer em viajar. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Qual a importância da água alcalina para a saúde humana? Uma saúde porque ela tem a propriedade de neutralizar uma própria acidez, que a tendência do organismo é formar ácidos. Então a água alcalina ela vem justamente contrabalançar esse efeito, tem um efeito benéfico. Então há muitos estudos sobre isso mostrando escolher as águas alcalinas. Eu falei nessas águas que são justamente não só magnesianas, tem um teor de magnésio maior, um pouco maior, porque nossas águas tem um teor de magnésio que equivale mais ou menos a um quarto ou um quinto dos teores das águas francesas ou alemães. Mas aqui nós temos a gente vê que praticamente não tem, o fluxo é muito baixo. Tá. Agora, o estômago é ácido, ele Sim. produz ácido clorídrico para poder Sim. fazer a digestão. Sim, sim. Quando você toma água alcalina Sim. e cai no estômago, Sim. não vai neutralizar ali? Não, ela ajuda, mas ela passa, né? Ela atravessa, passa pelo estômago e traz aquele material que vai ajudar a digestão lá embaixo, né? E vai depois também participar, porque na realidade tudo que nós falamos termina no sangue. A água vai se tornar sangue também, né? Então é interessante, por exemplo, muita gente diz, olha, cuidado com o sal. O sal é comida muito salgada, mas paradoxalmente, quando se usa o sal marinho, que é o sal que contém 84 sais, o sal primitivo, tem vários modelos aqui que aparecem no mercado, sal do Himalaia, sal do Mediterrâneo. Esse sal tem o cloreto de sódio, mas também tem 84 outros sais, e ele ajuda, inclusive, a baixar a pressão e corrigir até crise de asma, sendo tomado uma pequena quantidade de manhã, dissolvido num grande copo d'água. Ele tem uma ação de restaurar, por assim dizer, o sangue. Isso aqui são as coisas mais interessantes que tem. Porque nós somos compostos d'água, né? Então mais só o 70%. cloreto de sódio é ruim, agora esse sal composto não. Sim, é o sal marinho. É por isso que nós aconselhamos o sal marinho, de boa fonte, que tem essa propriedade. Tem até do Himalaia, né? Um sal também. E geralmente ele não é branco, ele é um pouco colorido. Ou rosa ou um pouco acinzentado. Em virtude dos vários minerais que ele tem. Contém. Tem magnésio, claro, também. Magnésio. Resumindo, uma água então com pH alcalino faz muito bem. Faz muito bem. É o Deve ideal. ser recomendado. Nota-se logo a diferença. Ok, vamos falar agora então do magnésio. Sim, que é o mineral que Sim. o Dr. Arnoldo se dedica aos estudos. Qual a importância do magnésio na saúde humana? É uma importância crucial. Como nós vemos, só o fato da gente nascer numa região em que ele é abundante, nós podemos ter chance de viver mais. Quer dizer, no Japão a gente vê que ele participa, pelo menos em grande parte, desse fenômeno de evitar as doenças cardiovasculares. Os finlandeses, por exemplo, que moram, por exemplo, na chamada Carélia, onde há muita frequência da chamada morte precoce do homem. E esses finlandeses, eles emigram para os Estados Unidos, e lá eles têm contato com águas locais e desaparece completamente o risco do infarto. O magnésio está associado muito à saúde cardíaca? Sim, claro, porque o magnésio é preciso lembrar, como diz a energia cardíaca, é preciso energia. Então nós temos então a maneira de gerar energia imediata. O problema é a energia, o coração faz um trabalho imenso
de bater 100 mil vezes por dia e precisa de energia. Então ele não tem reserva. Precisa então ter ali. Agora, quando a pessoa, o livro comenta isso, é uma coisa que pouca gente sabe, existe uma reserva óssea disponível até os 55 anos. Quer dizer, os ossos têm uma espécie de cofre e liberam, ali no caso de uma emergência, uma noite em claro, uma cirurgia, um acidente. Então, 10 gramas de magnésio estão disponíveis ali. Aí acontece isso. Depois dos 55 anos, esse depósito fica indisponível. Isso é muito desagradável, porque aumenta o risco. Eu já tive a oportunidade de perder pessoas amigas nessa situação e verificar. Existe realmente a fatalidade depois de um certo determinado tempo. Até os 55 anos tem magnésio guardado no osso? Tem. E se o coração precisa? Então, um acidente, um trauma, uma má notícia, porque tudo isso, qualquer notícia, qualquer estresse seu, aciona magnésio, que tira da sua o estresse. A emoção precisa do magnésio, gasta magnésio. É preciso gastar. Então, nós temos como retirá-lo. Agora, quando a pessoa fica mais idosa, veja que é mais difícil suprir. Às vezes, o suprimento tem que ser até por via intravenosa. Aí, no nosso livro, comenta-se como fazer. Foi feito para o paciente e para os colegas médicos também que querem entrar nesse campo. E no livro também consta uma biblioteca ampla, livre, com todos os... A doutora Zillig. A doutora Zillig é a minha madrinha nessa área. Foi muito amiga minha, me deu material, me deu literatura, que ela deixou todas as obras dela lá disponíveis no site que tem aí dentro. O site é W-Water, onde eles, inclusive, culpam o FDA por não permitir que as águas nos Estados Unidos contivessem um teor de magnésio. Ele lutou por isso. Tem um site que defende essa teoria. Quais são os alimentos que normalmente são ricos em magnésio? São os alimentos, em geral, que são nozes, coco, chocolate, amêndoas, castanha do Pará, castanha do caju, são as sementes. E as frutas. Quanto que a gente precisa de magnésio por dia? Dependendo da sua atividade, dependendo do seu nível. Em geral, nós precisamos para o homem em torno de 500 miligramas por dia. Seria a quantidade compatível com o cálcio, porque precisamos dos dois. Mas o magnésio tem que correr mais ou menos parecido com o cálcio. Agora, a pessoa que quer suplementar, eu posso suplementar mais cálcio do que a minha necessidade diária? Ele vai acumular no organismo, vai trazer algum problema para mim? Sim. Ou eu posso tomar o magnésio de que maneira? Tem que sempre acompanhar. Vejamos que o magnésio tem atrás dele, não tem nenhum lobby atrás dele, não existe nenhuma necessidade assim dos ossos, de necessidade especial, a osteoporose, sendo que o magnésio é fundamental para o problema para prevenir, porque ele está dentro do sistema. Quer dizer, ele não deve nunca ficar fora, porque colocar o cálcio sozinho é como se fazer um muro só colocando os tijolos, esquecendo a argamassa. O magnésio é o que está fazendo parte da história, porque ele vai participar justamente da estrutura óssea. O senhor falou do cálcio. Hoje a mídia toda hora tem propaganda de cálcio. Sim, claro. Adquira cálcio, principalmente na terceira idade. Sim. Você é obrigado praticamente a ir numa farmácia e eu preciso do cálcio. Mas tem o lobby, né? Qual que é o correto, então? É o cálcio com o magnésio. E a vitamina D e a vitamina K2, como o livro diz, são os fatores completos. Tomar o cálcio sozinho não adianta. Não adianta, porque com a idade já acontece uma coisa curiosa. Os ossos descalcificam e começam a ser calcificados o quê? As artérias e as válvulas cardíacas. É preciso então entrar com a orquestra, quer dizer, entra o magnésio, entra a vitamina D e vitamina K2, que é pouco conhecida, mas ela precisa muito ser analisada. Agora já se tem. O senhor falou uma coisa interessante. Então, a gente vê a propaganda na televisão, tome cálcio, ingira mais cálcio, e se você tomar o cálcio de maneira errada, sozinho, ele não vai para o osso e vai para a artéria? É arriscado. É arriscado. Vai calcificar a artéria. Vai calcificar. Que vai ocasionar a aterosclerose. Sim, claro, vai calcificar, válvula cardíaca, tudo isso, quer dizer, é uma falsa impressão da história. É preciso balancear, tem uma sintonia fina.
onde o magnésio participa bem dessa história, como mostram os dados das regiões, como o caso da Finlândia, que há muito problema, a França, por exemplo, já modifica, o Japão é uma coisa extraordinária, o japonês morre porque acabou a pilha, com 90 anos, não tem mais nada, né? Acabou o programa, sempre acaba, né? Então, para a pessoa que está nos assistindo agora, se ela tivesse que escolher na farmácia um composto equilibrado de cálcio e magnésio, qual que deveria ser a proporção? Lógico que ele tem que procurar o médico dele para poder fazer o correto, mas só para ele ter noção, esse daqui eu não posso levar porque está faltando isso, pelo menos ele já teria essa informação. A orientação do médico é o seguinte, ele vai ver como já é a necessidade do paciente. O paciente tem, digamos, o intestino solto, ele escolhe, não vai escolher magnésio citrato, ele vai fazer uma forma de magnésio mais adequada. O magnésio, a forma glicina, o magnésio de malato, são formas de magnésio diferentes. Mas sempre procurar equilibrar o cálcio. O cálcio tem que ser magnésio junto, tem que ter o magnésio Qual junto. que é a proporção? O ideal seria de 1 por 1, ou no quer dizer, no máximo 2 por 1, mas nunca passar de 3 por 1, porque aí 2 por 1 do quê? De cálcio sobre magnésio. 2 cálcio e 1 magnésio? O ideal, o homem da idade da pedra era 1 por 1. Os estudos que tem da paleopatologia, eles consumiam, ele tinha uma saúde muito boa para enfrentar o estresse da época, né? Com o gelo, tudo isso eles se defendiam muito bem. Não havia poluição em grande escala, eles conseguiam viver bem. Então, no caso da situação de osteoporose, sim, então teria que ter cálcio, magnésio, sim, vitamina D, vitamina B e vitamina K2. Vitamina K2. Aí a orquestra vai funcionar. E sem o flúor. Sem o flúor. Claro. Mas o flúor também é colocado nessas multivitaminas? O flúor não é promovido, o que ele não deve ser. O flúor é considerado sempre um tóxico, mas foi promovido porque tem um interesse comercial por trás. Todo mundo sabe de onde é que vem. Tá. São os interesses, eles querem vender o lixo, né? Falando em coração, falando em magnésio, pressão alta, arritmia cardíaca, o senhor considera que se a pessoa tomasse, qual seria a dose mínima diária por dia para estar tomando magnésio sem fazer efeito colateral e sem prejudicar? É possível isso? Dizem hoje também na mídia que se você tomar lá a aspirina, uma aspirina por dia, você evita infarto, sofrer do coração. Isso é verdade também, doutor? Essa história foi muito ventilada porque ela tem uma ação, digamos, anticoagulante. Ela tem uma ação de mas elas podem produzir outro efeito, produzir o efeito de hemorragia. E tem mais ou menos um histórico de 3 mil casos de morte por ano de hemorragia gástrica por uso da aspirina. Então a gente tem que pensar que não é assim. Não falta. Agora, o magnésio normal, ele também evita trombos, sem efeitos colaterais. É preciso ter mais magnésio. Mas como? A própria alimentação, com mais variedade, com a presença de verduras, frutas e algumas das nozes, algumas das castanhas que são necessárias de incluir também no cardápio. O que nós estamos vendo aqui, eu tenho um caso também parecido comigo, porque eu fui o primeiro, mas tem um segundo neurocirurgião americano que se tornou também da área nutricional. Está aqui o livro dele. Ele tem uma Health Letter. A deficiência de magnésio é larga, grande escala, não tratada é imortal. Ele mostra quanto é necessário ter aqui. Às vezes dá cálcio excessivo, o paciente tem um problema grave. Aqui o senhor atribui, então, muito se fala do cálcio. Sim. Suplementa cálcio e está resolvido o problema. E o magnésio, pelo menos até agora, ele está um pouquinho apagado. Falta o lobby. Porque é muito barato o magnésio? Não é que seja barato, é porque ele não tem atrás dele um apelo comercial, como, por exemplo, fruta cítrica também, vitamina C. Ela tem importância, tem um apelo comercial. Então o magnésio não tem. Tem magnésio Philips, dor de barriga antigamente e tal, mas ninguém tinha estudado. Agora, quando se estudou o magnésio com profundidade, quando tem revistas que tem a parte científica, que estudo aqui, tem congressos frequentes, várias publicações. Então eu tive a oportunidade de ver a coisa muito séria. E nesse campo os japoneses foram
muito bons, porque eles contribuíram muito com isso. O senhor falou um dado interessante antes da gente começar a gravação, que no Japão é difícil a gente encontrar infarto. É isso que o senhor me falou? É difícil. Por que no Japão, então, embora também já a indústria alimentícia, essa coisa toda também chegou lá, por que no Japão não tem tanto infarto ou o número é bastante pequeno? Sim, nós mostramos no livro que tem a correlação do cálcio magnésio alimentar em torno de 1,2. Quer dizer, mostra que ele é o mais baixo nível, mostrando que existe uma correlação de quase par a par do magnésio com o cálcio. Então é raríssimo acontecer isso. Também tem outras coisas que também contribuem, mas variável. Tem a questão do ômega 3, tem a questão das algas. Eles recebem magnésio também de fontes marinhas. Isso tudo é importante, mas eles têm um balanço de 1 por 1. É então, muito difícil. Alimentação saudável. Sim. No caso do Japão, onde você tem oferta à vontade do magnésio. Sim, tem. E também do ambiente marinho, né? Dos peixes tem magnésio. Isso tem uma cultura, então, que é difícil ter infarto lá. Difícil. Ele emigra, por exemplo, para as Filipinas, aí aumenta a incidência 4 vezes. Ele emigra para os Estados Unidos, já aumenta para 10 vezes. E para o Brasil, 12 vezes. Estamos conversando com o Dr. Arnoldo Veloso. Nosso tema de hoje no programa Repórter Saúde, magnésio. Daqui a pouquinho a gente volta. Existem lugares no mundo onde as pessoas vivem mais e melhor. Mas o que eles têm em comum? A água. Cientistas analisaram amostras da água destes locais e descobriram que ela faz a diferença na vida das pessoas. Uma água pura, rica em minerais e com pH alcalino, que traz diversos benefícios à saúde. Os cientistas afirmam: esta é a água ideal. Sem impurezas, sem cloro, sem transporte, sem as toxinas do plástico e sem agredir o meio ambiente. Agora veja, se mais de 70% do corpo é água, você já se perguntou qual a qualidade da água que você bebe? Regularmente você troca o óleo do carro ou limpa o filtro do ar-condicionado, mas o que pode ser feito pelo seu corpo? O melhor que podemos fazer é entregar a ele uma água de qualidade, ou seja, uma água alcalina antioxidante, semelhante àquela disponível na natureza e que poucos privilegiados têm acesso. Com o seu alto poder de hidratação, rica em magnésio e um baixíssimo nível de sódio, a água alcalina é o energético natural que equilibra e mantém um ambiente ideal para a sua saúde. Agora que você já sabe a importância de beber água de qualidade, compartilhe essa ideia com seus amigos. Beba 2 litros de água alcalina por dia e tenha muito mais saúde. Mude sua água, mude sua saúde, mude sua vida. Uma campanha da Aqua Enterprise pela saúde das pessoas. Viaje com a Expresso Caioa e antecipe sua passagem. A Expresso Caioa te leva de Maringá para São Paulo, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Rio de Janeiro. E ainda parcela sua viagem em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. São muitas vantagens para você. Ligue agora para 32 22 75 35 ou acesse o site www.expressocaioa.com.br e conheça nossos outros destinos. Expresso Caioa, prazer em viajar. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta com o programa Repórter Saúde. Nosso convidado, o Dr. Arnoldo Veloso, falando da importância do magnésio. E dentro desse assunto, a nossa saúde depende de uma alimentação saudável. Falando em suplementos, porque a nossa alimentação hoje, industrializada, muitos conservantes, toxinas, quais são as formas de magnésios para nós podermos suplementar no nosso dia a dia? Quais são os tipos que estão disponíveis e qual a indicação de cada um deles, doutor Arnoldo? Existem diversas formas de magnésio. Nós sabemos que já há tempos
apareceu a história de um padre que estava recetando aqui um magnésio de Santa Catarina, que curava tudo e foi vendido, inclusive, em grande escala e está sendo vendido até hoje. Era o cloreto de magnésio. Mas é um sal que, na sua forma mais comum, ele é impróprio, porque ele produz, inclusive, aumento da acidez gástrica. E há formas de cloreto apenas injetáveis. E também uma outra forma que saiu agora, mas é muito nova, até pela pele, aplicação até pela pele. Uma outra forma mais comum, citrato de magnésio, para pessoas que têm o intestino preso, aí eu uso o citrato de magnésio. Para as pessoas que têm intestino solto, então o magnésio tem as formas de magnésio quelados, quer dizer, o magnésio preso a uma proteína. Tem o magnésio dimalato, que aqui em Brasília nós temos. Temos o magnésio glicina, que é uma outra forma. São vários sais. Então, de acordo com o tempo, o médico ou cada paciente vai encontrando uma maneira de usar, de ter uma forma de magnésio que ele se ajusta, que às vezes a pessoa gosta mais de um do que do outro sistema. E há formas que estão sendo desenvolvidas agora para mais, inclusive, prevenir a doença de Alzheimer, que vai estar no mercado. Em pouco tempo nós temos uma forma chamada magnésio treoninato. No caso de problemas intestinais, a pessoa pode usar o magnésio para poder liberar o intestino e outro para poder segurar. Tem efeito colateral? Sim, como ele disse, antigamente a gente usava o magnésio para justamente soltar o intestino, porque ele era um purgativo. Inclusive o sulfato de magnésio, o velho sulfato de magnésio, que hoje a gente está usando uma outra solução muito interessante. É o banho de assento ou escaldapé com o sulfato de magnésio para tratar da fascite plantar, para melhorar uma dor nos pés e tal. Santo remédio. Resolve tudo com magnésio. Alzheimer hoje está sendo muito falado. O que tem de novidade, então, com o magnésio para o Alzheimer? Treoninato. Magnésio? Treoninato. É a treonina, uma aminoácida ligada ao magnésio, um estudo feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E confirmado também na Itália. Essas são formas que estão no mercado. Mas, por enquanto, aqui nós temos ótimas seleções. Aqui nós temos em Brasília o dimalato, que é excelente. Tem sido muito comentado, porque ele é bem tolerado e pequena quantidade por dia, 2, 3 vezes, dá um bom resultado. Desses que o senhor indicou, para manter uma saúde cardíaca equilibrada, qual seria o mais adequado? Sim, eu gosto de dimalato, magnésio dimalato, e tomar 3 vezes ao dia. E se eu estiver estressado, eu tomo uma dose extra. Sempre é bom. Quando a gente bebe alguma coisa, toma um pouquinho dele para reforçar, porque quando se bebe, perde-se magnésio na urina. Isso aí o pessoal vai gostar dessa parte aí. Então, a pessoa que bebe um pouquinho, qual que é a indicação? Tem que tomar uma dose de magnésio extra. Em qual formato? Em formato. Depende da quantidade da pessoa. Se ela for sensível ao citrato, pode ser o citrato. Se for sensível ao dimalato, o dimalato. Então, vamos escolher a melhor forma. Cada uma pessoa, como diz, nós somos diferentes, nós nunca somos iguais. Toma antes ou depois, doutor? Sempre junto. Está tomando aqui a bebida e toma junto ele. Junto da comida, né? Antes da comida, porque ele faz parte da alimentação. Sempre o suplemento. O nome de suplementar quer dizer compensar. Compensar. Quer dizer, um dos grandes precursores dos alimentos dessa área nutricional foram os astecas, com o uso da espirulina. Eles lançaram a espirulina, lançaram o chocolate, o milho. Espirulina é excelente, é uma composição. Doutor Arnoldo, um produto, em termos de suplemento, muito usado hoje, muito também divulgado, é o ômega 3. Ele tem realmente comprovação dentro dessa saúde cardíaca? Muito. Grande experiência, trabalhos muito bons que foram ventilados, inclusive os primeiros estudos com o ômega 3 foram feitos com os esquimós da Groenlândia. Isso nos anos 70, e os resultados foram muito bons. Eles viram que havia uma redução muito grande da incidência de problemas cardíacos. Resolveram fazer uma nova revisão desses estudos. Isso eu falei a semana passada no programa de rádio que eu tenho aqui. E li esse trabalho. Universidade de Oregon. Aí ele confirmou
que havia dados em estudos recentes que mostravam que não era bem assim. O ômega 3 não teria essa propriedade preventiva. Mas ele já foi verificar, já confirmou que havia fatores completamente impróprios. Por exemplo, o uso dos esquimós já estavam devidamente aculturados, já tomando estatina, tomando essa medicação toda de antitrombóticos e coagulantes, quer dizer, eles estavam já tomando a medicina convencional, quer dizer, perturbou o efeito específico. E o outro, há 30 anos atrás, eles estavam só na ômega 3 e na comida deles. E já, ultimamente, eles já estão sob efeito medicamentoso. Então, eles disseram, realmente, confirmando os dados, o ômega 3 tem valor, é importante, porque ele tem essa função tão bem feita que havia disputa, a dúvida com a medicação, quer dizer, convencional, que o FDA resolveu proibir, dizer o seguinte, nós vemos aqui, inclusive aqui nos rótulos dos ômega 3, diz assim, o Ministério da Saúde adverte que não há nenhuma confirmação que esse produto previna, corrija ou cure doença. No entanto, um laboratório americano resolveu submetê-lo às provas do FDA e confirmou plenamente o que se achava, o que se presumia. Ele previne, ele tem valor e o FDA reconheceu como droga. E o produto foi lançado no mercado só com um preço 11 vezes maior do que os outros que têm a mesma qualidade. Então, hoje o ômega 3 ele é reconhecido nos Estados Unidos pelo FDA como um medicamento? Sim, esse que passou. Então, ele é um medicamento, uma droga. Doutor Arnoldo, o magnésio na saúde cerebral, sim, qual que é a indicação? Qual que é o efeito? Sim, esse próprio efeito dele proteger as sinapses dessa forma do treoninato foi obtido uma maneira de preservar a estrutura, né, que ela fica, de certa maneira, instável com o passar da idade. Depois dos 80 anos, em geral, tem dificuldade de haver o ajuste. E esse produto, feito a parte experimental dele, foi muito bem sucedida e lançado no mercado. E já o nome dele, na página 217 do livro, mostra que ele já pode ser usado nesse sentido, de prevenir. Ao mesmo tempo, ele melhora a parte da pressão arterial, melhora a disposição. O magnésio nos tira do estresse, se a gente puder equilibrá-lo de acordo. O senhor, como tem a base da neurologia, médico também neurologista, então o magnésio também para o cérebro vem ajudar. Sim, muito, claro. Ele é importante porque o estresse sempre está no meio de... Havendo uma situação de conflito e tal, a gente está perdendo magnésio. Por exemplo, a gente passa na rua, passa uma motocicleta no seu lado, com 100 e tantos decibéis. 20 minutos depois, na sua urina está saindo magnésio, liberado pelo estresse da adrenalina que foi justamente eliminada. Ela é secretada imediatamente. A produção do hormônio do estresse pelo barulho no seu ouvido. O magnésio hoje ele é responsável por quantas reações químicas? Tem um ditado que diz que ele é o regente da orquestra. É o regente da orquestra. São 350 funções, mas sempre quando tem um congresso aparece sempre uma nova, porque tem o centro de pesquisa, né, que trazem novas contribuições. Quando eu comecei era 300, aí já tem 350. Porque tem muita enzima, o negócio é Dos minerais que o senhor já estudou nesses 50 anos de medicina? 56. 56 anos de medicina. Nessa longa caminhada, o mineral mais importante para a saúde humana, ou que está presente em mais reações químicas, é o magnésio? Ele é o rei da orquestra, porque ele controla a bomba iônica do sódio, do potássio e do cálcio, é magnésio dependente, ele regula. A ação de fazer proteína é com ele. Então ele sempre é o rei da orquestra, é o maestro da orquestra. E o espala da orquestra é o zinco.
Ah, tem que ter o zinco. É o zinco. O zinco é bom, porque tem outras funções ali. Então, junta os dois, faz a orquestra completa. E o cálcio. O cálcio representa o lado, por exemplo, dos violinos ali, o outro, os instrumentos de sopro, conjunto. Esse livro aqui, Magnésio, o que ele pode fazer por você, ele é indicado para qual tipo de público? Para o paciente, que é hoje em dia uma pessoa que tem acesso à internet e vê os programas, se interessa, o paciente que a gente tem do grupo tem interesse. Tem muita gente que não tem interesse, mas a pessoa que tem interesse recebe sempre um livro, sempre estou. Agora, ele é bom para os médicos, que têm essa noção, os cardiologistas, que tem os gastroenterologistas, os neurologistas também, ele pode ser muito útil. E tem acesso à biblioteca do magnésio. Tá. Os médicos hoje, de maneira geral, eles têm noção da importância do magnésio no dia a dia? Estão começando a ter. Eu, por exemplo, conheci um que é meu genro, que ele foi que me produziu provocou, precisa lançar esse livro e tal. É porque ele trabalha com UTI, ele faz muita intervenção. Pacientes graves de infarto, aí tem o magnésio injetado na UTI, fundamental, uso intravenoso. Nós conversamos no programa de hoje, no Repórter Saúde, com o Dr. Arnoldo Veloso da Costa, magnésio, que ele pode fazer para você. Dr. Arnoldo, eu vou deixar os instantes finais do programa para uma mensagem para o nosso público. Desses mais de 50 anos de caminhada na medicina e um profundo conhecedor nesse mineral fantástico, que eu também aprendi agora a admirá-lo, do magnésio. Qual a mensagem, qual o ensinamento dessa longa caminhada, tanto para o médico que está nos assistindo, como para o paciente? Qual mensagem o senhor deixaria nessa parte aqui agora? Sim, é necessário, considerando esse risco que nós corremos, uma alimentação variada, nunca sendo fixa, sempre renovada, contando com verduras, frutas, legumes, com uma boa água, procurando evitar o problema do flúor, fazendo exercício, que é importante. Nós não podemos ficar sempre sentado à mesa ou no computador ou vendo televisão, tem que fazer um exercício. Não existe almoço grátis, é preciso um pouco de sacrifício, de exercício. Eu faço até hoje, na minha idade, faço musculação e vou mantendo e me orientando com essa novidade, porque a ciência não para aí, nós estamos vendo que pode surgir uma outra substância, quer dizer, tem essas novas, porque antigamente só se falava no magnésio, mas quando fala magnésio, é o cloreto de magnésio. Não é só o cloreto, tem várias outras indicações. Procurar de acordo com a indicação, há pessoas que têm uma maior facilidade para o magnésio do tipo quelado, que não interfere com o intestino, e as pessoas que usam o magnésio como laxativo, que é o magnésio, o sulfato de magnésio. Então esse é o assunto. Então o magnésio é um protetor. E quando se beber, tomar um pouquinho, uma cápsula extra, uma dose extra, porque houve um gasto excepcional. Ele também pode produzir, melhora a enxaqueca, melhora o mal-estar, ajuda justamente as funções básicas e nos faz tolerar melhor o estresse. Isso é a experiência que nós temos ao longo de muitos anos, muitas décadas de trabalho. A alimentação saudável é importante. Sim. E a hidratação? Qual é a quantidade ideal por dia para tomar de água? Dependendo da pessoa, é mais ou menos de 1,5 a 2 litros por dia, né? Ou mais, dependendo da pessoa. Com 70 quilos, a gente tem que aumentar para ele a água também, né? Ele tem que compensar mais, é mais importante. A água é importante. Então essa água tem que sugerir essa saída do sal marinho também, que tem magnésio. Isso é interessante, o sal marinho. Sal marinho, que tem vários minerais, uma alimentação saudável. Rotativa, né? Variada. E água alcalina. Água alcalina. Tá aí a receita, se você tem mais de 55 anos, cuide então da suplementação do magnésio no seu corpo humano. O programa Repórter Saúde fica por aqui. Queremos agradecer a sua audiência e até o nosso próximo encontro.